Prezados amigos, prezados irmãos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, do Balneário Pinhal. Estamos aqui no dia de hoje, a convite de nossos prezados irmãos, para falarmos um pouco, refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, refletirmos sobre as orientações que é nos dado através da doutrina espírita. Para o dia de hoje, então, escolhemos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 10, o homem no mundo. Agora, para que possamos chegar lá no item 10, precisamos relembrar o número 1 desse capítulo, que nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos e fazei bem o que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazer com isso mais do que os outros? Sede, pois, outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E no item 10, que é o item onde tratar o homem no mundo, ele diz o seguinte, no seu conteúdo, diz o seguinte: purificai, pois, os vossos corações, não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Em continuidade ele diz: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não. Viveis com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que os possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então, meus amigos, para que nós possamos falar um pouco sobre esse item 10, nós vamos aqui nos falar, vamos usar um livro que nós lemos, o livro Ave Cristo, um romance de Emmanuel, psicografado por nosso irmão Chico Xavier, que, quem sabe, pode servir para a nossa reflexão do dia de hoje. Naquela época, no século III, as orientações dos mestres da época, os anciões da época, aos cristãos, é que eles deviam ter o respeito, deveriam ter a fraternidade, a consideração e a solidariedade para com todos. Então, se nós pegamos aqui, tentando juntar as duas ideias, a que foi dita no século III aos cristãos, e as que são ditas hoje no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse o homem no mundo, nós vamos ver que é uma coincidência. Então pegamos ali, não julguei todavia que exortando-vos incessantemente a prece e a evolução mental, pretendeis vivais uma vida mística. E olha a conversa que estava tendo no século III os companheiros que procuravam praticar a caridade na época. Num diálogo entre eles, um sugere que eles devessem ficar isolados do mundo para não ficar maculados. E olha a resposta que um deles deu: como conseguiremos ajudar a humanidade simplesmente orando? Mas se devesse procurar a tranquilidade própria a fim de servir o Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se.
Então, meus amigos, vejo que o pedido que está no nosso evangelho do dia de hoje, que nós só ficássemos invocando na prece e na evocação mental, quem sabe nós evoluíssemos, o nosso companheiro do século terceiro está dizendo que não. Como ajudar a humanidade se simplesmente ficássemos orando? Nós temos que entrar em campo. Como ele diz, como diz ali, nós viemos viver com homens de caracteres diferentes. E para que nós possamos pôr em prática as nossas virtudes, para pôr em prova as nossas virtudes, é necessário que tenhamos companheiros de ideias contrárias à nossa, de personalidades diferentes, que não pensam igual a nós, para que nós possamos ver realmente se nós somos indulgentes, se nós somos tolerantes, se nós somos caridosos, enfim. É necessário que esses companheiros fiquem ao nosso lado para nós podermos sabermos que realmente nós estamos indo no caminho certo que Jesus Cristo vem nos ensinar. E olha que ele diz mais adiante ali, dentro do nosso evangelho fala: sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com quem estiverdes. Então está pedindo que nós temos que viver com as pessoas diferentes de nós, com moral diferente, e fazemos tudo para não ofendê-los ou machucá-los. E olha que diz o nosso companheiro lá no século terceiro: como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Meus amigos, nós vamos lembrar então a parábola do semeador, que o agricultor sai a semear em solos diferentes. É isso que diz aqui, ó. Como que eu vou semear o trigo se eu não tiver contato com esses solos diferentes? Como que eu vou dar uma palavra de consolo, de carinho, de esperança, só pelos meus amigos, como diz lá no início do capítulo? Se eu conversar só com os amigos, todo mundo faz. Aquele que tem amigos maus, só conversa com aqueles seus amigos, que são os amigos maus também. E não é isso que está pedindo aqui. Ele está dizendo que nós devemos enfrentar todos os solos, todas as personalidades, todas as caracteres de pensamentos que estão à nossa volta. É dessa forma que eu sou um homem do mundo, sem viver praticamente neste mundo. Eu tenho que viver de acordo com aqueles ensinamentos, conhecimentos que eu estou tendo, que a doutrina espírita está me revelando, está me transmitindo, que são o ensinamento do Mestre Jesus Cristo, que era as ideias que no século III os mestres, os anciões da época também transmitiam aos cristãos. Então veja que lá no século III, o que eles pediam? A gente percebeu quando leu o livro. O que eles pediam mais era respeito, fraternidade, solidariedade e consideração. E se nós fizermos isso no dia de hoje com o nosso semelhante, se tivermos essas 4 virtudes em nós, já nós estaremos convivendo com todos esses que nos envolvem, todas essas pessoas com as quais nós estamos convivendo, de diferentes caracteres, diferentes personalidades, mas dando a eles aquilo que eles merecem, assim como nós merecemos. Nós merecemos respeito, fraternidade, solidariedade e consideração. Os que estão à nossa volta também merecem essas mesmas virtudes. Assim, então, nós não temos o direito de cercear ninguém, de afastar ninguém da nossa convivência só porque ele não pensa como nós, não tem as nossas mesmas ideias, porque não concorda conosco. Então, nós não temos direito de afastá-lo de nós. Nós temos que aprender a conviver com eles, pondo em prova nossas virtudes, as nossas capacidades de perdoar, de ser inteligente, de ser tolerante.
Porque se eu tenho direito a dar as minhas opiniões, se eu tenho o direito de dar as minhas ideias, os outros também têm. E não é porque o outro, não tendo a mesma ideia, eu tenho que afastá-lo de mim. Não. Temos que dialogar com o companheiro, conversar com eles e verificar. E se ele estiver equivocado, eu vou usar dos ensinamentos do mestre que eu tenho conhecimento e tentar orientá-lo. Era isso que Jesus Cristo fazia e fez. Ele nunca desprezou ninguém, nunca condenou ninguém, e nunca afastou ninguém de si. A todos ele ouvia e dava oportunidade de falar. E a todos, aqueles que estavam equivocados, ele tentava dizer o que era certo, o que era errado, o que é justo, o que é injusto. E hoje nós, que estamos seguindo a doutrina espírita, recebemos as mesmas orientações e temos que passá-la em frente, tentando praticá-la. Dessa forma, meus amigos, as orientações que foi dada no século III, sobre como considerar o nosso próximo, também nos serve hoje para nós, os cristãos da manhã, no século XXI. Serve para nós, homens do mundo, viver nesse mundo, sem conviver com as ideias equivocadas que estão à nossa volta. E sim tentar, sempre que possível, quando surgirem ideias contrárias às leis morais, à ética e ao amor, tentar conversar com esses irmãos que estão conosco, dizendo para eles aquilo que o Mestre Jesus Cristo vem dizer para nós. Como eu já disse, então, nós não temos direito de afastar ninguém do nosso convívio só porque ele não concorda conosco. E olha, veja o que eles diziam no século III. Que eu devia tratar todos com irmandade. Olha bem a orientação que era dada. Mesmo que aqueles companheiros que chegassem a nós fosse o meu algoz, fosse o meu inimigo, que um dia tivesse me tratado mal, que eu não levasse em consideração esse tratamento. Que eles deveriam ser tratados igualmente. Sabemos, amigos, que é difícil tratar um inimigo da mesma forma que eu trato um amigo. Mas a ordem é essa. Ame o teu próximo. E quando Jesus disse, ama teu próximo, ele não disse que o próximo tinha que ser teu amigo. Ele só dizia, ama teu próximo. Então veja que a lição é longa, as ideias são longas, as reflexões são profundas, mas nos serve no dia de hoje para convivermos com o nosso próximo. Ver as ideias que estão à nossa volta, as opiniões, captar tudo e verificar o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão se ele está equivocado. Assim, nós somos um homem no mundo, vivendo neste mundo de hoje, cheio de vícios, mas não nos envolvendo com o mundo, e sim tentando nos pôr em prova a nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa indulgência, a nossa tolerância com o nosso semelhante, assimilando assim os ensinamentos do Mestre, as ideias que estão na nossa doutrina espírita e nos preparando para sermos cristãos de amanhã. Dessa forma, meus amigos, ficamos gratos pela atenção que tiveram conosco neste dia, que nós possamos encontrar outra oportunidade com um tempo maior de reflexão e agradecendo a Deus pela oportunidade que nos deu hoje de estar falando com meus irmãos. Que o Pai seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, que assim seja.